Olá, vamos iniciar mais uma aula e dessa vez vamos falar de nutrição no esporte. O exercício físico é um tipo de atividade onde existe grande demanda de ATP. Essa grande demanda de ATP tem muita relação com a intensidade e a duração do exercício. Então, exercícios de longa duração e intensidade moderada vão utilizar lipídios como principal fonte de energia, enquanto exercícios de curta duração e alta intensidade utilizam essencialmente glicose, tá? Então existe uma diferença, né, principalmente porque os lipídios, eles demoram muito para gerar ATP, tem toda uma via metabólica que naturalmente é uma via mais longa. A via glicolítica, ela é mais curta, então gera ATPs em menos tempo. O músculo esquelético possui suas próprias reservas nutricionais, né? Já que a gente está falando de exercício físico, não posso deixar de falar do músculo esquelético. E as reservas nutricionais no músculo esquelético correspondem ao acúmulo de glicogênio e de triglicerídeos intramiocelulares, ou seja, o músculo esquelético tem suas próprias reservas de gordura. Além disso, possui um sistema enzimático eficiente para a metabolização e geração de ATP. E esse ATP, ele pode vir da fosfocreatina, que é uma fonte de liberação rápida de ATP, da glicólise e da fosforilação oxidativa. Então aqui a gente tem um gráfico, né, falando de qual a contribuição dos sistemas enzimáticos, né, e dos sistemas energéticos no exercício máximo, tá? 100% da capacidade, né, dos sistemas energéticos. Então nós temos aqui o sistema energético imediato, né, quando nós iniciamos um exercício, ele é degradado rapidamente, que é o sistema creatina-fosfato, né, que é a fonte de energia mais rápida que o músculo possui. Logo em seguida vem a glicólise, ou seja, queima de glicose para a geração de ATP. Então, ele também é um sistema rápido, tá? Desenvolve o máximo da sua capacidade. Entretanto, para exercícios um pouco mais longos, né? Aqui a gente está falando de um exercício máximo, e nesse exercício máximo, digamos assim, exercício na máxima capacidade de uma pessoa conseguir fazer uma determinada atividade, essa via, a glicólise, ela vai durar alguns minutos, né, como dá para perceber aqui no gráfico. Enquanto o sistema fosfocreatina dura 30 segundos, por exemplo, muito utilizado por corredores de 100 metros, né, que precisam de um sistema muito eficiente. O sistema energético de glicólise, ele consegue sustentar uma boa atividade física por 2 até 5 minutos. Apesar de que a partir aqui do terceiro ou quarto minuto, a capacidade de geração de ATP diminui bastante. E exercícios a longo prazo precisam essencialmente aqui das vias aeróbias. A via aeróbia, essencialmente, é a fosforilação oxidativa. Então, o principal substrato energético aqui será o lipídio. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui está a creatina e aqui a fosfocreatina. Quando a fosfocreatina é metabolizada por uma enzima, ela consegue produzir ATP, tá? Então, é esse ATP aqui que é a fonte de energia rápida do sistema fosfocreatina. A glicólise é um sistema não tão rápido, né? Ele não é ultra rápido, ele é um sistema rápido e essencialmente depende aqui da via glicolítica para gerar ATPs, tá? Então essa primeira etapa aqui, a glicólise, ela é rapidamente feita, ela gera aí mais ou menos de 2 a 4 ATPs. Quando a via metabólica utilizada é a fosforilação oxidativa, então a gente vê aqui o ciclo do ácido cítrico e a cadeia fosforilativa, ela é uma via metabólica mais longa, mas consegue produzir maior quantidade de ATPs. Se a gente comparasse
a queima da glicose com de lipídios. A glicose pode gerar de 30 a 32 ATPs, enquanto lipídios conseguem produzir em torno de 108 ATPs. Durante o exercício físico, o ciclo de Cori também é muito importante. Tá? O músculo consome glicose, ele consome bastante glicose durante o exercício físico. Essa glicose pode vir do sangue ou pode vir do glicogênio do fígado. Ao metabolizar essa glicose, existe naturalmente produção de lactato, que também tem a ver com a fadiga muscular, né? A diminuição aqui do pH no músculo. O lactato, ele vai através da corrente sanguínea para o fígado e lá ele será reconvertido pela gliconeogênese em glicose. Essa glicose será liberada no sangue e será novamente utilizada pelo músculo. Então, esse ciclo aqui é o ciclo de Cori. Durante o exercício físico, nós temos uma diminuição da concentração de insulina no sangue, tá? O sistema nervoso simpático, ele inibe a liberação de insulina. O sistema nervoso simpático também libera noradrenalina e vai estimular a adrenal a liberar adrenalina. E a adrenalina, ela naturalmente chega pelo sangue em todos os sistemas. Então, nós temos a noradrenalina por meio dos nervos, tá? Chegando nos principais órgãos do corpo. E temos a adrenalina, que é liberada da medula da adrenal. A adrenalina chega pelo sangue, como eu mencionei, e aumenta a taxa de lipólise, além de aumentar a frequência respiratória, modificar o metabolismo, tá? Aumentar a lipólise no tecido adiposo. Tem uma série de efeitos desse neurotransmissor e desse hormônio. Eu só estou mencionando alguns. O tecido adiposo, em resposta à adrenalina, libera ácidos graxos. Tá? Esse é um efeito da adrenalina e da noradrenalina durante o exercício físico. Então, esses ácidos graxos, eles vão até a célula muscular, tá? Que eu estou falando do músculo esquelético. Esse ácido graxo entra na célula por um transportador, ele vai receber uma extremidade acil, tá? E a gente não pode esquecer que a célula muscular também tem as suas próprias reservas intramusculares. Então, aqui a gente está falando do triglicerídeo intramuscular. Então, esse ácido graxo, ele entra na mitocôndria, e na mitocôndria ele vai sofrer beta-oxidação. Nessa beta-oxidação existe liberação de acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, naturalmente, né, e todos esses elétrons, eles vão, né, serão direcionados para a cadeia fosforilativa. Aqui, ó, todos esses elétrons do ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Esse direcionamento de elétrons vai para a cadeia respiratória ou cadeia fosforilativa para a geração de ATP. Mas para utilizar os lipídios, a gente também precisa das reservas de glicose. Glicose vindo do sangue ou glicogênio muscular. Por quê? Porque essas vias metabólicas, elas dependem do piruvato. O piruvato, ele forma oxalacetato e acetil-CoA. Nesse momento aqui, onde tem bastante uso de lipídios, o acetil-CoA vira da beta-oxidação, mas o oxalacetato tem que vir obrigatoriamente do piruvato, tá? Então, para queimar lipídios, a gente também precisa de glicose. Dependendo do tipo de exercício, a gente tem o uso preferencial de determinados substratos, tá? Então, durante o repouso, 60% daquilo que a gente gasta para manter o nosso metabolismo é gordura. 35% glicose e glicogênio e apenas de 2 a 5% de proteína. De exercício leve e moderado, já baixa para 55% de gordura, a contribuição da glicose aumenta. Nos exercícios de velocidade de alta intensidade, como corrida, a taxa de uso de gordura vai para 3% e 95% de glicose.
Então, um corredor aí de 100 metros precisa de bastante aporte e precisa fazer muitas reservas de glicose. E o exercício de alta intensidade de longa duração também, né, precisa em torno de 70% de glicose e apenas 15% de gordura. E aqui a gente já vê uma contribuição um pouco maior da proteína, tá? De 5 a 8%. Então a gente está vendo que a característica do exercício muda o nosso gasto energético, né? Muda o substrato preferencial. Então, esse gráfico aqui, ele é muito interessante e muito importante, tá? Nós temos aqui, ó, nessas duas linhas, oxidação de ácidos graxos e oxidação de glicose, e intensidade, né, do exercício medida pelo consumo de oxigênio, tá? Em exercícios leves, né, menos de 40% aqui de intensidade, a gente tem o uso preferencial de ácidos graxos. À medida que a gente vai aumentando a intensidade para moderado, aqui a gente já tem um consumo igual de ácidos graxos e glicose. Aumentando mais ainda a intensidade, a gente usa mais glicose e bem menos ácidos graxos. Então, isso é uma informação muito importante. Então, falando um pouco das características do exercício, aqui a gente está falando do exercício de alta intensidade, nesse lado aqui da curva, tá? Falando aqui de um corredor de 100 metros. Se a gente pensar nos hormônios que estão atuando nesse momento, como a adrenalina e o sistema nervoso simpático, eles levam à depleção do glicogênio. Primeiro depleta o glicogênio muscular, em seguida depleta o glicogênio hepático. Em 1 hora de exercício, né, muito intenso, existe a depleção de 55% do glicogênio hepático. Em 2 horas, depleta praticamente todo o glicogênio hepático e muscular. Por quê? Porque a glicose é uma energia rápida e eficaz para a geração de ATP. Tá? O exercício moderado e prolongado, no início se utiliza bastante o glicogênio muscular. Em 20 minutos de exercício desse tipo, a depressão, né, de carboidratos do músculo e do fígado, ou seja, do glicogênio, em torno de 40% a 50%. E até 20% da gordura intramiocelular e outras gorduras também entram no jogo. Então, ainda assim, é mais carboidrato do que gordura. Só lembrando que a gordura gera mais ATPs. E tem um pequeno uso de proteínas, né? Principalmente carboidrato e gorduras. Já no exercício de leve intensidade, né, aqui a gente está falando de intensidade de exercício, a gordura é o principal substrato energético utilizado para gerar ATP. Então, com relação aqui à intensidade, tá, do exercício físico. Então, aqui é a intensidade do exercício, medida pelo VO2 aqui, tá? É um exercício leve, né? Então, praticamente não utiliza o glicogênio, utiliza muito triglicerídeo, mas principalmente os ácidos graxos que vêm do sangue e um pouco da glicose plasmática. À medida que a gente já chega em 65% da intensidade do exercício, o glicogênio muscular começa a se tornar um pouco mais significativo, mas ainda também precisa do triglicerídeo e dos ácidos graxos livres. Em 85% a gente já vê que tem um aumento do consumo da glicose plasmática e do glicogênio muscular, tá? E a contribuição dos ácidos graxos do plasma diminui significativamente. Então a gente vê, conforme a intensidade do exercício aumenta, o uso absoluto de glicose e de glicogênio muscular aumenta, enquanto o uso de triglicerídeos e ácidos graxos livres que vêm do sangue diminui. Com relação à fadiga, a gente vê aqui nesses gráficos
uma pessoa, né, duas pessoas, uma que fez uma alimentação rica em carboidratos, fez exercício após uma alimentação pobre em carboidrato. A gente vê que quando a pessoa faz uma atividade física depois de já ter feito uma alimentação rica em carboidrato, a concentração de glicose plasmática dela se mantém constante. Os ácidos graxos séricos também, só que se mantêm bem mais baixos, né? Uma pessoa que faz uma alimentação pobre em carboidrato, a glicose plasmática dela diminui, consequentemente o uso de ácidos graxos livres no sangue aumenta, né? Porque precisa de uma fonte de energia. A formação de corpos cetônicos também é maior, tá? A gente vê aqui o tempo de exercício, à medida que passa, né, o tempo de exercício, a produção de corpos cetônicos aumenta. E a gente percebe também que a carga de trabalho, né, durante o exercício, né, digamos assim, o desempenho dessa pessoa no exercício, para uma pessoa que faz uma alimentação pobre em carboidrato é pior, né? Uma pessoa que faz uma alimentação rica em carboidrato tem um desempenho melhor. Então, além disso, né, dessas coisas todas que eu mencionei, o lactato produzido no músculo, ele dissocia o COH+, e acidifica o ambiente, pode ter ligação com a fadiga muscular, além da depressão das reservas de glicogênio. Tá? Então, são dois fatores aqui relacionados à fadiga muscular. Então, eu falei muito de gorduras, as gorduras, a importância delas, dependendo da intensidade da atividade física e do papel da glicose e do glicogênio, tá? Então, agora a gente vai entrar aqui nas diferenças da dieta entre o esportista e o atleta. Para um atleta, as modificações da dieta alteram a performance, que é isso aqui, né? Uma alimentação rica em carboidrato e pobre em carboidrato tem toda a relação com o desempenho, com a performance. Uma alimentação que tem mais carboidrato, a performance claramente é melhor, tá? Mas depende do tipo de exercício. Então, no atleta, essas modificações alteram a performance, mas precisam ser baseadas em evidências. Na pessoa que é um desportista, ele não é atleta, ele não vive disso, ele não precisa treinar 8, 10 horas por dia, não existe tanta preocupação com a performance. Então, uma dieta balanceada e recomendações dadas à população geral já trazem o efeito necessário. E na hora de fazer o cálculo do gasto energético, tem que se levar em consideração o gasto energético do exercício físico para fazer o cálculo. Para o atleta, existem recomendações específicas para a suplementação. E essas recomendações aqui, a gente vai tratar um pouco delas hoje. Para o não atleta, né, para o desportista, a suplementação só ocorre em casos especiais, como na anemia e na gestação, quando existir necessidade. Se não houver necessidade, nenhuma situação especial, não existe necessidade de suplementação. Então vamos falar primeiro do desportista, que é a pessoa, né, que faz exercícios físicos por questão de bem-estar ou de estética, mas ele não vive disso, ele não tem um treinamento intenso para precisar de um aporte de proteínas ou carboidrato mais intenso. Então, para o desportista, é aquela pessoa que faz exercícios de 3 a 4 vezes por semana, de 30 a 60 minutos, as mesmas recomendações dadas para a população geral servem para os desportistas. Então, por exemplo, pode ser de 45 a 55% de carboidrato, 10 a 15% de proteína e 25 a 35% de lipídios, tá? Dentro das recomendações que a gente já tinha mencionado, principalmente proteína. De 0 a 8 a 1 grama, não existe necessidade de suplementação proteica. Para o atleta,
é aquela pessoa que treina 5, 6 vezes por semana e várias horas por dia, existem algumas recomendações específicas. Os atletas que fazem exercício físico intenso precisam de 55 a 65% de carboidrato. Então, aqueles que fazem de 2 a 3 horas por dia precisam de 5 a 8 gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia. E aqueles que treinam de 3 a 6 horas por dia precisam de 8 a 10 gramas por quilograma de peso por dia. Com relação à proteína, os atletas de resistência precisam de 1,2 a 1,6 gramas por quilo por dia de proteína. E os atletas de força precisam de 1,4 a 1,8 grama por quilograma de peso por dia. Nesse gráfico aqui, a gente tem uma comparação interessante. Tá? É um gráfico gerado por um trabalho, né? Um artigo científico um pouco antigo, mas ele ainda serve como exemplo. Foram alocados 40 mulheres em 4 grupos de treinamento. Esse treinamento ele era dado por 8 semanas, 3 vezes por semana, e englobava exercício de força. Então, o grupo controle, né, depois dessas 8 semanas, que não fazia exercício físico, perdeu 400 gramas. O grupo que fez apenas dieta controlada, perdeu 4,5 kg de massa total de peso, porém perdeu 900 gramas de massa livre de gordura, ou seja, só a dieta, a pessoa também perde massa magra. Dieta e exercício físico, a pessoa perdeu menos peso, essas mulheres perderam menos peso, em torno de 4 quilos, mas ganharam um pouco de massa magra, tá? Algumas gramas aqui de massa magra, e o grupo que fez apenas exercício físico ganhou peso, tá? 1,1 kg aqui de massa magra e ganhou 500 gramas de peso corporal total. Então aqui a gente vê a importância, né, da dieta e do exercício para a perda de peso e para aumentar a massa magra. Tá? Esse aqui é um resultado bastante interessante. E esse resultado ele é replicável, né, o que torna ele bastante consistente. Então, como eu disse, para o desportista não é necessário dieta especial ou suplementação. A perda de peso e de gordura ocorre no corpo todo, não existe perda localizada, isso aqui é uma coisa importante, né? É necessário ter cuidado com uma alimentação inadequada, que em geral o pessoal pensa em excesso de proteínas e diminuição de carboidrato, mas a recomendação que tem que ser dada ao desportista é uma alimentação em geral, né? Uma alimentação dada para todas as pessoas. Não existe necessidade de suplementação. E nesse artigo aqui interessante de 2014, os pesquisadores eles identificaram aqui o grau de conhecimento sobre nutrição de frequentadores de academia. E qual foi o resultado encontrado? Tá? Nessa tabela, né, eu achei interessante que o percentual de consumo dessas pessoas, desses praticantes, foi uma dieta pobre em carboidrato, né, no final das contas. A maioria das pessoas consumia pouco carboidrato, menos de 50%. Tá? O N foi de 19 pessoas. Em geral, o consumo de proteínas foi acima de 15% e o consumo, né, de lipídios entre o normal e o maior do que 30%. Essas pessoas aqui que responderam o questionário, né, então dá para perceber que a maioria tinha uma alimentação inadequada, consumia pouco carboidrato, muita proteína, e aqui, né, metade consumia uma quantidade adequada de lipídio e a outra metade consumia acima. Mas, em geral, o conhecimento que essas pessoas têm, que tem que ser uma dieta hiperproteica,
pobre em gordura e pobre em lipídios, né? Mas o consumo que foi observado aqui foi uma dieta hiperproteica, hiperlipídica e hipoglicídica, tá? É isso aqui, ó. Ou seja, o perfil realmente é inadequado. E com relação ao conhecimento, né, a respeito de nutrição, 33%, né, tinham um conhecimento aí baixo, 51% conhecimento moderado e apenas 15% tinham um conhecimento alto a respeito de nutrição. E agora a gente vai falar um pouquinho dos atletas. Para os atletas, existem protocolos específicos para cálculo do metabolismo, tá? Então, a gente tem fórmulas, inclusive, específicas para definir o metabolismo basal, tabelas específicas para a demanda energética de treino e o fator atividade. Então, para isso, existe a necessidade de refletir a respeito das necessidades de modificação de composição corporal e outros possíveis fatores clínicos presentes. Então, é necessário considerar modalidade de esporte, fase de treinamento, calendário de competição e os objetivos da equipe técnica em relação ao desempenho. Então, com relação à recomendação de calorias, né, se recomenda de 30 a 50 quilocalorias por quilograma por dia, tá? Então, pode gerar em torno de 3.000 a 5.000 quilocalorias por dia e às vezes até mais do que isso. E esses valores, eles podem ser adaptáveis às condições do atleta. Essa necessidade calórica, ela varia muito com sexo, idade, peso e composição corporal, além de condicionamento físico e fase de treinamento. Tem que se considerar frequência, intensidade, duração e modalidade, como eu já tinha mencionado. A recomendação, existem várias recomendações, né? Então, pode ser de 55% a 65%, mas algumas referências, dependendo do tipo de modalidade, podem recomendar até 60% a 70% de carboidratos. A recomendação básica é de 5 a 8 gramas por quilograma de peso por dia. Se houver necessidade de aumento de massa muscular, né, pode-se mexer nessa quantidade aqui de carboidrato por gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia, porque esse aporte de glicogênio é importante. Porque esse aporte de glicose é importante para recuperar o glicogênio muscular perdido no exercício. Então, a recomendação geral é de 5 a 8 gramas por quilograma, mas para as atividades de longa duração ou treinamentos intensos, pode chegar até 10 gramas por quilograma de peso por dia. Os carboidratos, eles são muito importantes para manter, né, digamos assim, ajudam o atleta a manter o seu desempenho durante a atividade física. Nesse gráfico aqui a gente vê o tempo até a exaustão versus a quantidade de glicogênio por 100 gramas de músculo. E aqui a gente vê claramente a diferença, né? Uma dieta com carboidrato baixo, uma dieta com quantidade de carboidrato normal e uma dieta rica em carboidrato. Então, a gente vê que uma dieta rica em carboidrato aumenta bastante o tempo de realização da atividade física. Ou seja, o carboidrato é necessário para manter a atividade física. E o aumento da intensidade vai aumentar o consumo de carboidrato, fazendo com que seja necessário repor carboidratos para esse atleta durante a realização da atividade do exercício físico. Isso é muito importante, esse aporte de carboidratos durante a realização do exercício. Com relação às proteínas, né, os carboidratos eles têm um efeito poupador de proteínas. Se não houver aporte de carboidrato suficiente, o corpo humano naturalmente vai usar as fontes proteicas. Então, o que aumenta a necessidade proteica em atletas? Reparação das fibras musculares, e a necessidade de ganho de massa. Tá? Ele tem pequena contribuição como fonte energética. Quais são as recomendações?
por indivíduo ativo, né, de 1 a 1,2 gramas. 1,2 gramas é o máximo que a gente pode chegar em termos de recomendação de proteína para uma pessoa normal. Por indivíduo, né, para o atleta, que quer aqui um aumento de massa muscular, vai de 1,6 a 1,7 gramas por quilograma de peso por dia. Para os atletas de resistência, de 1,2 a 1,6, e para os atletas de força, 1,4 a 1,8. E só lembrando, né, que essa necessidade de aumento de massa muscular depende do objetivo da pessoa e depende de uma dieta balanceada, né? Isso tem que ser observado se esses valores não podem ser alcançados através de uma dieta, se precisa ser necessariamente por meio de suplementação. Então, falando de suplementação alimentar, suplementação de proteína, a gente primeiro precisa recomendar uma dieta normal e variada, tá? Acima das recomendações que a gente está mostrando aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, não tem comprovação científica. Não existe evidência de aumento de massa magra nem de aumento do desempenho, tá? Então as recomendações são essas aqui. E após o exercício de hipertrofia, a proteína favorece o aumento de massa muscular, quando existe ingestão de 10 gramas de proteína junto com carboidrato. Então o carboidrato está sempre junto. Tá? É muito complicado fazer uma recuperação proteica sem carboidrato. E o consumo tem que ser de acordo com a ingestão calórica, né, e a ingestão recomendada proteica. Não existem evidências científicas da suplementação de aminoácidos na melhora, no aumento da performance. Então, a suplementação de aminoácidos não tem nenhuma evidência que suporte isso. Tá? Alguns pesquisadores, né, já testaram essa suplementação de aminoácidos isolados, mas não obteve resultados. Em termos de lipídios, ele parece ser bastante importante, uma dieta rica em lipídios, né, para aumentar o tempo de atividade física de baixa ou média intensidade. Tá? Porque nessas atividades de baixa ou média intensidade existe um aumento do consumo de lipídios. Mas o metabolismo é de 30% a 50% mais lento que os carboidratos. Por causa disso, a gente tem uma recomendação específica, tá? Só lembrando que a gente está falando de atletas, de 1 grama de lipídio por quilograma de peso por dia. Porque ele é uma fonte de energia, né? Gera em torno de 108 ATPs. Os lipídios, quando a gente ingere os lipídios, sempre ingerimos vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos essenciais. Então, digamos assim, uma suplementação de lipídios não tem comprovação científica, tá? Então, as recomendações de lipídios são as recomendações que a gente já tinha mencionado lá atrás, tá? Que é uma recomendação de lipídio próximo aqui próximo desse valor aqui, tá? A recomendação ali é de 1 grama por quilograma de peso, então a recomendação dos lipídios é parecida com uma recomendação dos desportistas. Então, para os atletas, quais são as recomendações em termos de lipídios? São exatamente as mesmas das pessoas em geral, de 8 a 10 gramas por dia de ácidos graxos essenciais, sendo que são 10% de saturados, 10% de poli e 10% de mono. Para a perda de peso, aí a gente tem uma alteração, né? 8% de saturados e 8% de mono, de 7 a 10% de poliinsaturados. Com relação a vitaminas e minerais, o importante é que existe a necessidade, dependendo do total calórico, de aumentar a necessidade de micronutrientes, devido ao estresse metabólico e ao estresse oxidativo, tá? Então, existe a necessidade do aumento de vitaminas e minerais, porque isso pode aumentar a eficiência do sistema antioxidante e
Com o aumento da ingestão calórica, existe um aumento da ingestão de micronutrientes. As deficiências mais comuns são de cálcio, ferro e zinco. Muito importante a ingestão de vitamina C, tá? A vitamina C aqui eu chamei a atenção porque ela é um antioxidante muito importante, além de ser uma vitamina essencial para a produção de colágeno. Então a recomendação vai de 500 a 1.500 miligramas por dia. E o uso de suplementos vitamínicos é recomendado em atletas em uso de dietas com restrição calórica, restrição dietética de macronutrientes em atletas vegetarianos, tá? Porque a prioridade é digamos assim, o aporte através de uma alimentação saudável. Mas nem sempre é necessário, né? Às vezes a necessidade dos micronutrientes supera a ingestão, né? Ele não consegue ingerir tantos alimentos que vão dar esses micronutrientes para eles. Então, nesses casos, né, quando ele não consegue fazer uma ingestão suficiente, é necessária a suplementação também. Então, a cada 1.000 quilocalorias a mais que esse atleta precise, você tem que aumentar proporcionalmente a quantidade de micronutrientes. Tá? Então, por exemplo, se o gasto energético dele basal é de 1.000 quilocalorias e com o exercício físico passa para 2.000, se a recomendação do nutriente é 100, para o atleta vai ser 200. Tá? Então, a cada 1.000 quilocalorias a mais, você soma, né, você dobra, né, aquele valor de micronutrientes. Se você soma 1.000 quilocalorias a mais, em vez do nutriente ser 50, a ingestão, né, de um determinado micronutriente fosse 50, seria 100 para aquele atleta. Se for um incremento de 4.000 quilocalorias, vai ser 4 vezes X. Em relação à reposição hídrica, isso aqui é uma das partes mais importantes, tá? Porque a desidratação tem um efeito muito severo em atletas. Então, quando a gente tem 1 a 2% de desidratação, você tem um aumento da temperatura corporal, isso aqui por si só já é um problema. 3% de desidratação diminui o desempenho, 4 a 6% fadiga térmica, acima de 6% risco de choque térmico, coma e morte. Então, a desidratação tem um efeito bastante complicado em atletas. Aumenta muito a osmolaridade sanguínea e diminui o desempenho aeróbico, porque diminui o volume de sangue e diminui o volume de ejeção ventricular e aumenta a frequência cardíaca. Então, alguns sinais e sintomas, tá? Desidratação leve a moderada, tem fadiga, perda de apetite e sede, pele vermelha, intolerância ao calor e tontura, oligúria, que é frequência menor, né, e urina menos vezes, e a urina se mostra mais concentrada, né, mais amarelada, e na desidratação grave, dificuldade para engolir, perda de equilíbrio, pele seca e murcha, olhos afundados e visão fosca, pele dormente, delírio e espasmos musculares, disúria, que é literalmente parar de produzir urina, e hipertermia. Tá? Todos esses sintomas aqui são graves. Com relação à reposição hídrica, né, água, né, sempre ofertar água ao atleta, mas se ultrapassar 1 hora é necessário suplementar sódio e carboidrato. E como é essa suplementação? De 0,5 a 0,7 gramas por litro de sódio, né, ou seja, a cada 1 litro tem que ter 0,5 a 0,7 gramas de sódio e 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, tá? Ou seja, de 4 a 8 gramas por decilitro de volume que for dado para eles. Já tem alguns suplementos no mercado que trazem essa composição, então é importante ter essa ideia
ter esse conhecimento, né, para avaliar os módulos aí de reposição hídrica. E, em geral, existe uma mistura de glicose, frutose e sacarose nesses suplementos de reposição hídrica. A frutose isolada, ela pode causar desconforto gastrointestinal, então é importante misturar os três. E essa reposição com carboidrato é importante para manter a glicemia e retardar a fadiga. E últimos pontos aqui dessa aula tem a ver com a suplementação de creatina. Tá? A creatina é um aminoácido sintetizado principalmente nos rins, fígado e pâncreas, né? A partir desses 3 aminoácidos, a arginina, glicina e metionina. Porém, 95% dela se localiza no músculo esquelético, na forma livre, né? Mas a maior parte na forma de fosfocreatina. E essa fosfocreatina, ela é metabolizada por essa enzima, creatina sinase, para liberar ATP. Então, no corpo humano, isso aqui é a fonte de ATP mais rápida que o músculo possui. A creatina, ela é muito encontrada na carne vermelha, aves e peixes, que são boas fontes de proteína, tá? E os efeitos esperados, conhecidos, o aumento da potência anaeróbia, ou seja, anaeróbio é todo tipo de exercício é muito rápido, né, de alta intensidade, como uma corrida de metros, né, de 100 metros, de 500 metros. E o efeito conhecido, os efeitos esperados, é o aumento da massa corporal. Nos atletas, né, que competem, principalmente em exercícios físicos, né, em modalidades de grande intensidade e curta duração, já foi demonstrado o efeito da suplementação de creatina, principalmente nos atletas onde fazem exercício de forma muito rápida e atividades nos quais predomina a utilização da fosfocreatina, né, em algumas situações ele é aceito, né, como suplementação alimentar, e para os demais esportistas não é necessário, né, ou seja, na pessoa que faz academia, né, que ele faz caminhadas leves ou caminhadas 1 a 2 vezes por semana, não existe nenhum tipo de recomendação para uso, tá? Só é recomendado o uso para atletas competitivos, cuja atividade é de grande intensidade e curta duração. Porém, ainda é desconhecido os efeitos orgânicos do uso prolongado de creatina. Então, isso ainda está em estudo, tá? Então, o uso da creatina é bastante restrito a esse grupo aqui específico. E não são todas as situações onde a creatina é aceita como suplemento. Ok? Então, essas aqui são as referências e bons estudos para vocês.